Sejam todos bem-vindos a mais um podcast de Olho na Cidade. Hoje eu tenho aqui o prazer de estar com esses dois queridos aqui entrevistados, a Regina e o Leandro. E hoje a gente vem estar falando de um assunto muito sério aqui, sobre o autismo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Antes de começar o nosso bate-papo, eu quero aqui estar agradecendo o pessoal que já está online aqui conosco no nosso podcast. A Sandra Talasso, boa noite, Sandra. Carlinhos Corsato, meu querido amigo aqui, esposo da Regina aqui, sucesso. Sueli Ortiz, minha esposa. Cremilton, boa noite, meu irmão. Grande guerreiro. E os convidados Regina e Leandro. Vânia Talasso está aqui e Leandro Silva também. Boa noite a todos. Antes de começar o nosso programa, eu quero deixar um brinde para vocês aqui do podcast de Olho na Cidade. Hoje, até diferente, tem uma caneta personalizada do nosso podcast e uma caneca que vem da Astor Brindes também, do nosso parceiro Pedro, com que legal. Obrigada. O logotipo do nosso podcast. Muito obrigada. E uma carteirinha do nosso grande amigo e parceiro Bira da Autoescola para documentação. Olha. E para você também, Leandro? Olha. A nossa caneca personalizada aí do podcast. A novidade da nossa caneta que o Pedro mandou para nós essa semana. E a carteirinha da Autoescola Aprendiz aí do meu amigo Bira. Muito obrigado. Que é isso, eu que agradeço a presença de vocês. Muito obrigado mesmo por estarem aqui participando desse bate-papo. Não é uma entrevista que eu falo, né? Um bate-papo. E principalmente hoje um assunto muito importante, né? Sobre o autismo. A gente está no mês do autismo aí. E nada mais do que vocês dois. Tem dois grandes projetos aí. A Regina eu já conhecia. O Leandro, um grande amigo meu, Marcelo em comum. O dia que viu, ligou para mim. Eu falei, olha, vou fazer mais do que o possível para estar levando ele lá, porque é um assunto que merece toda a dedicação nossa. Então, se apresentem. Regina, pode começar? Senta que lá vem história, né? Meu nome é Regina, eu tenho 52 anos e estou na minha terceira formação. E meu diagnóstico foi tardio. Eu tive o diagnóstico tem menos de um ano. Com o TDAH junto. Não estava bom só o autismo, né? Que mais? Fique à vontade. Eu sou formada já em 2 faculdades, estou fazendo minha terceira e será a minha 4ª ocupação, porque eu tive uma ocupação também que não foi faculdade, né? Eu trabalhei com maquiagem também. Tem pessoas que falam que eu acho que eu devia ter, já vivi umas 3, 4 vidas de coisa que eu já fiz, né? Mas é isso, acho que é isso. O resto a gente vai falando, né? Sim. Leandro? Bom, né, também estou dentro do espectro do autismo, né, também tive um diagnóstico já na vida adulta e desde então tenho me dedicado a essa causa, né? Então, minha família, né, não só eu, mas minha esposa e os meus filhos, a gente tem, vamos dizer assim, um propósito que é ajudar as famílias de crianças autistas. Então, hoje, o nosso trabalho, a nossa causa, o nosso projeto é acolher as famílias e ajudá-las a lidar com a criança autista, né? A entender e como estimular a criança, né? Hoje, os meus 2 filhos também estão no espectro e a gente aí tem experienciado um pouquinho, né, o que é viver o autismo, né? Tanto o nosso trabalho quanto a nossa vivência no dia a dia. Sim. E, Regina, para você, eu estava conversando até com o Scorsato, que foi diagnosticada, você conseguiu se encontrar, né, com esse posicionamento, né? No primeiro momento é algo muito, muito complicado, né, para o adulto com mais de 50 anos, meio século já, né? Você deparar com um diagnóstico desse, que é o TDAH e o autismo. Porque você começa a fazer um filme da sua vida, né, na sua cabeça.
E você fala, nossa, então é isso que acontecia tal coisa, é isso que acontecia aquela outra coisa. E na minha época, eu sou da década de 70, né? O autista, ele pode falar melhor do que eu, né? Que o autista, ele era dito autista quando não falava, quando tinha atraso, né? De fala, quando era não verbal, quando tinha problema de aprendizado, e aí era desconfiado, e para fechar um diagnóstico já era difícil dessa forma, né? Que é o que a gente fala hoje, que é o nível 3, né? Mas, e aí, como ser diagnosticada, né? Nessa época? E agora, depois de muita coisa que aconteceu, que a gente vai falando aqui no nosso bate-papo, veio o diagnóstico. Eu, de primeira instância, eu tenho um filho, a primeira coisa que eu pensei foi no meu filho. Né? Ele tem um temperamento um pouco parecido com o meu. A família também é algo que pega muito, que a família fala, nossa, mas era uma pessoa que produzia, era uma pessoa que, né? Como assim autista? Você não tem cara de autista, né? Assim, aquela frase assim. Infeliz, né? Mas para a gente aceitar mesmo o diagnóstico não é fácil. É como se fosse um luto. Algo em você morre, eu diria que assim, a Regina de antes morreu e nasceu outra Regina. Foi essa sensação que você teve? Não é? Não é? E a gente tem a fase do luto. E eu acho que eu ainda estou nessa fase do luto. Eu estou em ajuste de remédios, de tudo, né? Mas, assim, eu consigo me entender melhor. Eu acho que foi um salto para o meu autoconhecimento. Né? Então, agora eu consigo saber quem é a Regina. Então, sim, eu aceitei o diagnóstico, porém, algo que mexe muito, muito, muito com a gente. Mexe na vida da gente, sim, né? Totalmente. Sim. E você, Leandro, como foi? Então, para mim foi mais um pedido de socorro, assim, né? Porque é difícil você não se entender, só achar que é um estranho e as outras pessoas te julgar por que isso. Que você não se encaixa em nada. Você não se encaixa em nada. Aqui não tem lugar para mim. E a convivência com as outras pessoas é muito difícil. Terrível. As outras pessoas também não entendem isso. E o relacionamento em casa, né? Ser casado com um autista não é fácil, né? Então, Carlos, que eu diga. Não é fácil. Então, você imagina, o relacionamento em casa, né? Então, tudo isso era muito difícil. E o diagnóstico, para mim, veio dentro já... Eu já estava trabalhando com crianças, né? Então, a formação minha é dentro do desenvolvimento humano. Também estou na minha 3ª faculdade. Hoje faço psicologia. Eu acho que é um dom do autista, né? Ele não consegue ficar parado. Ele foca, junto com o autismo vem as altas habilidades, né? E que fique claro aqui, eu vou te interromper já, né? Desculpa. Mas que altas habilidades não é só o QI acima da média, mas é algo que a gente tem o hiperfoco em coisas que a gente se interessa e aí a gente vai ficar entendendo daquele assunto. Sim. Mas o que não interessa, a gente nem passa ali, né? Desculpa. E aí foi... Eu já estava trabalhando com as crianças e eu comecei a perceber que a gente ajudava mais crianças autistas. E eu me identificava muito com elas. Falava assim, puxa, isso aí também... Eu era assim também quando eu era criança, mas também comigo também acontecia isso. E foi aí, então, que eu fui buscar ajuda, né? E o diagnóstico, para mim, assim, foi muito bom. Assim, eu acabei não tendo esse período de luto, porque, para mim, foi muito revelador. Porque você se vê como você não é um estranho, você não é um deslocado. Essa é a parte boa. As coisas começam a ter explicação. E o legal foi que, assim, eu já de imediato já comecei a procurar ajuda. É lógico que é algo progressivo. Você não vai já, né, de cara querer alterar tudo, tal, mas você começa a entender que tem coisas que você tem que melhorar, que tem que buscar, né, intervenções para você poder tá melhorando. Então, para mim, foi muito revelador. E para as pessoas também, né? Por exemplo, o ambiente em casa, ele começou a melhorar, porque tem coisa que até hoje a minha esposa, ela sabe que ela tem que me dar um suporte, ela tem que dar um apoio, porque ela sabe que eu tenho uma dificuldade ali. Indiferença, né? A sociedade já não entende muito assim.
É por você ser funcional, teoricamente, é difícil você conseguir provar que você tem uma dificuldade naquilo, né? Então, a faculdade, por exemplo, é um campo onde é muito complicado para mim. Por eu hoje estar em humanas, eu fiz engenharia primeiro, né? Então, Olha aí. Exatas. A exatas sempre está na vida do autista. Vai na exatas. Só que eu comecei a trabalhar com crianças e me interessei por essa parte humana. Eu sabia que ia ser difícil. Aí eu fui para psicologia. Enquanto está na parte ali de provas, tal, que eu tiro de letra, mas tem um estágio chamado estágio de observação social. Eu não consigo passar nesse estágio. Você tem que ficar observando o comportamento social. É o meu déficit, eu tenho uma dificuldade disso. E para explicar isso para a faculdade, para o professor, que você tem uma dificuldade nisso. As pessoas não acreditam, tem o laudo médico, o médico pedindo suporte, toda a parte psicológica, psicólogo pedindo suporte, mesmo assim é difícil para eles compreender, porque é algo invisível, você entende? Então, sim, invisível. Por mais que, né, para mim foi revelador, ainda traz muitas dificuldades até hoje. É porque, infelizmente, para a sociedade, se a pessoa tem algum problema, tem que ser visível para ela. Senão, a pessoa está enganando, está querendo levar uma vantagem, alguma coisa, e não é assim. Eu escutei do meu filho: nossa, mãe, mas você já chegou até aqui, que diferença vai fazer esse diagnóstico? Tem um fundo de sentido? Tem, né? Cheguei até aqui, venci, meu filho está criado, formado, né? Meu casamento está tudo bem, mas e o seu eu consigo, né? E uma parte do que ele falou também, o legal é que quando você se conhece, você sabe o porquê de cada coisa, você já começa a decidir o que você vai mudar em você e o que você não quer mudar. Sim. E não faz questão nenhuma. E isso é o bom do diagnóstico também. É verdade. Porque antes a gente é o estranho, é o grosso, não sei se era com você assim, o antissocial, né? E aí depois você começa a ver que realmente tinha sentido algumas coisas, o porquê que você era assim. Então, aí a gente escolhe se a gente quer ser agora social ou não, né? Tem dia que eu quero, tem dia que não. Sim. E é isso. Deixa eu só mandar um abraço aqui para o pessoal que entrou aqui. Mandar um abraço aqui para o meu grande amigo, meu irmão aí, o Cláudio Palhares. Renan Santos, boa noite. Gente, o Leandro é maravilhoso, um ótimo profissional. Olha aí, já começou. Que legal. Mandar um abraço aqui para o meu grande amigo Siquete, Rogério Siquete, Coronel Horácio. Coronel Horácio está nos vendo aí. Ó, o Fagner, da Horta da Lelê, ó, a gente acabou de falar dele aqui, ó. Parabéns, Paulo, pelo programa. Ótimo tema de hoje. Um abraço a todos. Coronel Horácio mandando um abraço para nós. A Eliana aí, boa noite, sucesso ao programa. A Lu Siquete também mandando um abraço para nós. O Fagner aqui falando: vejo nas escolas, Paulo, as aulas de educação ambiental para crianças são ótimas para os autistas. Isso daqui é verdade, Fagner. O Leandro estava falando aqui, até ele falou que participou com você de um projeto, de né? Compostagem. De compostagem, e aí faz total diferença. O Newton Dias aí, boa noite a todos. Simone Funayama, mandando aqui, ó. Boa noite, Paulo, que legal. Leandro, ele aí é muita sabedoria. Ele ajudou muito o meu filho Kenji. Que Deus o abençoe. A mãe do Kenji. O Horácio, boa noite, Paulo. Boa noite a todos aí. Parabéns pelo tema do programa. Quem conhece... Calma aí, aqui. Quem conhece os jovens com transtorno de espectro autista sabe o quão guerreiros eles são e quantas dificuldades eles passam. Isso daí é verdade, né? Eu tive o prazer de quinta-feira estar indo lá na PAI, tá analisando lá algumas crianças, e eu tenho um pensamento comigo: o autista, para mim, é uma pessoa evoluída que a gente ainda não conseguiu entendê-los. Porque é uma coisa que hoje eu estava tomando um café com uma professora que ela tem aluno autista na sala dela. Ela falou: a gente pensa que ele não olhou para a gente, mas ele já bateu o olho, ele já viu, e não era interessante, ele já passou para outra coisa. E não é que ele não viu a gente, ele viu, mas para ele já bateu o olho, ele já
já viu aquela imagem e para ele aquela imagem não é interessante mais. Ele está procurando, ele está vendo tudo em volta dele. E isso daí é uma coisa evoluída que a gente ainda não conseguiu acompanhar isso daí. Então, eu vejo como uma coisa que, infelizmente, sofre um preconceito. Eu não sei, você que pegou muito tardio, mas depois eu quero saber de você essa parte. Mas é uma coisa que a gente tem que começar a entender, respeitar e compreender. É um pensamento meu. Eu conheço uma terapeuta, né, que numa conversa, ela não é a minha terapeuta, mas ela disse para mim, o autista é surreal. E eu tenho para mim, ela falou, que o autista não é nem desse planeta. Ele é, tipo assim, algo que veio para cá para ajudar com que os seres humanos, daí ela foi desenvolvendo a conversa, né? Porque ela falou, vocês enxergam além do que a gente enxerga, né? Então, igual ele falou, o autista não olha, né? Geralmente não para o olho ali, mas ele já viu tudo, né? E o nosso sexto sentido também, né? A sensibilidade, sim. A forma de olhar para uma pessoa e falar, né? Por isso que tem autista de nível 3 que nem deixa algumas pessoas chegarem perto. A gente tem esse negócio. Quando eu falo assim, olha, né, acho que não... Aí meu marido já fala, meu Deus, que medo, porque aí sabe que vai vir bomba. Eu fui numa escola essa semana conhecer, eu fui até com o Fagner lá, eu estava conversando com a diretora, fica ali no Parque Gramado, e ela estava falando que tem autistas lá, grau 3, que quando dão as crises neles, se debate e tudo, após a crise, ele percebe o que aconteceu. E ele até se desculpa, com gestos, com carinho, por aquilo que ele fez. Mas não é uma coisa que ele quis fazer aquilo, então é uma coisa que saiu um pouco fora do controle. Deixa eu só mandar aqui um abraço aqui para o pessoal. O Robson Costa, aqui dando parabéns pelo programa. O Lincoln Sardinha, falando assim, ó, o Leandro mudou e ajudou toda a nossa família. Ó, parabéns aí, Leandro. Depois eu quero que você conte um pouco aí do que você vem fazendo aí, que só está tendo elogios aqui, hein? Parabéns. Obrigado. Parabéns. Simone Leonardo, boa noite. Leandro, é tudo de bom. O programa assim é ótimo. Que bom ter bons espectadores para boas conversas. E o Adriano Cardoso aqui, mandando uma boa noite para nós. Outra que entrou também, Brenda, boa noite. Equipe Raffer são sensacionais. Parabéns e que Deus abençoe. Então, conta para nós um pouquinho, né? Que está todo mundo aqui. A gente tem feito um trabalho mesmo voltado para ajudar as famílias, né? Hoje, a gente tem mais de 260 famílias que a gente já ajudou, de forma direta mesmo, assim. O nosso projeto é dar conhecimento, é disseminar conhecimento. É essa que é a diferença. A gente acredita muito que as terapias são importantes, a gente acredita muito que, dependendo, necessitando, o medicamento é importante, mas nada substitui a família. Para o autista, se a família não tiver conhecimento de como estimular esse indivíduo no dia a dia, ele vai se desenvolver bem devagarzinho. E para uma criança, que nem, por exemplo, né, a gente teve essa felicidade de estar no nível 1, de suporte, que é o quê? A gente precisa de suporte, mas nem tanto. Mas quem está 2 e 3 precisa de muito suporte. E o autismo, ele é tratado na primeira infância. É quando a criança nasce, ela já nasce autista. Não é o que pega com o tempo, o que fica autista. Ela já nasce autista. Por que tem que ser lá na infância? Porque é onde os estímulos fazem a diferença. Se a família tem conhecimento de como estimular com coisas simples, não precisa ser muita coisa, ter coisas em casa, não. Estímulo é, por exemplo, de ajudar a criança, comunicação, ajudar a criança a gerir os seus comportamentos, ajudar a criança a fazer modulação sensorial. Ela vai se desenvolvendo e diminuindo o suporte automaticamente, mesmo que ela esteja no nível 3, ela pode vir para o 2 e pode vir para o 1.
Então, se a família tem conhecimento, a família dá um up nas terapias, em toda a assistência que a criança tem. E a gente tem investido nisso. A gente tem acolhido a família, porque as famílias recebem um diagnóstico, elas perdem o chão, porque ninguém quer ter o seu filho com esse estereótipo que a sociedade coloca, que o autista é aquele doente, né? É aquele que não vai falar nunca, é aquele que vai ser um estranho. E a família perde o chão. E com isso eu penso só também que ele acaba escondendo o filho da sociedade. Aí acaba o quê? Com medo disso tudo, esconde o filho. E sofre, muitas vezes sozinho, porque não tem rede de apoio. Hoje é difícil, você não tem rede de apoio. Sofre sozinho, então a gente primeiro acolhe essa família, ajuda essa família, e automaticamente a família estando bem, elas conseguem ajudar a criança. Aí a criança começa a ter ganhos, tanto lá na terapia, tanto nos tratamentos, porque a família está agora envolvida nisso tudo. Então, eu até tenho cobrado isso ao poder público, que não tem como ajudar um autista se não ajudar a sua família. O seu esposo mesmo, se ele não tivesse te apoiado, Meu Deus, estado lá com você, o que seria de você? A mesma coisa, Nada. a minha esposa. Para o autista, se a família não está bem para abraçar a causa e ajudá-lo, ele vai ter muitas dificuldades. E a família- entender, né? Entender as nossas dificuldades Sim, e aceitar, né? Enfim. É porque aí a família é a base de tudo, né? Tudo. É a base de tudo. Isso daí eu vejo, pelo que vocês estão falando aqui, faz toda a diferença o apoio da família, né? E muita gente aí não faz o que você falou, o poder público. É uma coisa tão simples para o poder não público tem custo, gente. que não tem custo. Nenhum. Sabe? Que nem, por exemplo, eu já falei isso, abre uma ouvidoria, sabe? Um setor para a mãe lá, para poder ter com quem falar. É só sabe? isso que precisa. Só isso, não precisa nem ter muita coisa, só para a mãe poder ter aonde desabafar, onde ela chorar. Tem mães que estão tentando suicídio. Ou E não é porque ela não ama o filho, tem porque as ela que não já aguenta conseguiram, né? mais O o suicídio. sofrimento. Em São Paulo, aí teve o último caso, a mãe matou o filho autista e se matou. Eu vou falar para fala, você que eu escutei isso e, olha, doeu meu coração, não só na questão do autismo, mas das pessoas, das crianças deficientes também, Sim, que não sim. tem ninguém para acolher, o pai e a mãe começam a ficar velho, não tem aquela percepção, aí ou o pai ou a mãe falece e ele fica com medo de quem vai cuidar do meu filho, como eu vou deixar meu filho no mundo assim, e acaba acontecendo isso. E é uma coisa chocante, e o pior que eu escutei, é normal. Acontece muito Acontece isso. muito que não é Acontece divulgado. É muito. normal. E eu fiquei abismado quando eu escutei isso daí. Essa semana passada, eu falei, eu não acredito nisso. E é o que eu falo, a gente tem que sair da bolha. A gente tem que parar. Foi o que eu falei no programa passado. Quem não conhece, dá um pulo na PAI para conhecer. Lá você para de reclamar da vida. Ali você para de reclamar que teu filho está fazendo uma baguncinha, que o seu filho é um pouquinho nervoso. Falei, vai lá para você ver a realidade. Vamos sair da bolha um pouco. O que você falou é muito importante, o poder público. Não custa. A mãe precisa desabafar. É um choque para ela. Sim. É um choque. Por quê? Porque ela já pensa que o filho vai ser maltratado, o filho vai ser deixado de lado. Como que ela vai agir com aquilo? Então, o preconceito que tem, hoje em dia, não é que nem a minha época, não sei quantos anos você tem, Regina pode falar também, na nossa época, o bullying não era como é hoje. Hoje é uma coisa que parece que está acabando com as crianças na escola. Sim. A humanidade está mais cruel, Tá. né? Eu acho. Então, Meu Deus. você imagina o quanto tem de preconceito, né? E o autismo hoje, ele é mal visto. A gente hoje está vivendo uma era onde nós estamos tendo conquistas.
Só que essas conquistas estão sendo mal vistas, como que a gente está criando privilégios. E as pessoas acham que encaixar a gente num atendimento especial ou algo parecido é um privilégio. Não é E aí privilégio. gera mais preconceito porque vê lá uma mãe, lá, por exemplo, lá com uma criança, mas essa criança é normal, está cortando fila, mas ela não sabe que se ela ficar muito tempo ali, ela pode ter crise. Ela vai ter um Você meltdown, entende? né? Então, assim, são coisas que a sociedade precisa ter conhecimento. Sim. E como eu disse, conhecimento não custa. Eu ontem estive eu estive na Câmara e falei assim, infelizmente, a gente vê capacitismo no legislativo e pouca ação. Falei, pouca ação. Eu não vou nem entrar nesse detalhe, porque... Sabe? Eu falei assim, um dia tão importante, a gente já não vê divulgação, campanhas de conscientização. Falei assim, é o único dia no ano, é o único mês que a gente tem voz para conscientização. E não tem isso. Aí eu falei assim, aí depois a gente quer criar um centro de referência, e não se importa em dar condições, sabe, para que o autista possa ser incluído. Aí a gente quer criar um lugar para jogar ele lá só. Temos que ter. Um depósito. Percebe? Temos que ter, sim, mas primeiro temos que conscientizar a população. Total. É um passo de cada vez, né? Mas as fotos eles gostam, né? Você entende? Então, eu não vou nem porque... O flash, né? O flash É uma gostam. coisa que eu falo para você, volto a falar, é uma coisa simples e é o que a gente estava falando. A bandeira não são deles. A bandeira são suas. Só quem passa sabe como é. Eu não posso falar, eu sou... Não, eu não sei como que é. Eu posso ajudar. Sim. Mas me abraçar uma causa, eu não sei como que é, não sei como funciona. E, infelizmente, tem muito disso. Sim, né? Porque olha o quanto que o poder público pode aprender com a experiência nossa. Meu Deus. Sabe? Com o que a gente vive, né? Por exemplo, né? Cria-se vagas de estacionamento, mas ninguém entende se é isso que é prioridade para a gente, né? Se não tem tantas outras coisas mais importantes para colocar o recurso público ali, né? Sabe o que é bonito fazer lei. Fazer lei é bonito. Agora, ver o que é a necessidade do autismo é difícil. Sabe por quê? Porque vai ter trabalho. É o que você falou. Se eu for perguntar, a demanda é grande. E aí eu não vou querer fazer. Infelizmente. É triste falar isso, mas é a realidade. Não, eu não vou. Deixa eu fazer isso daqui, que para mim eu vou agradar a ele se tá bom. Né, eu divulgo, faz a... Foi a primeira cidade a fazer vagas de estacionamento. Nossa. E aí eu falo... Mudou sim, a nossa vida. Isso que eu falo para você. Mudou o quê? É a mesma coisa. Vou lá, vou dar uma... Desculpa, vou dar uma moção de aplauso para você. Aí chama a tua família. Sua família já sabe que você é bom. Já sabe. Não precisa... Você não precisa mostrar para tua família que você é bom. Entendeu? Então é coisa que, infelizmente, o poder público peca muito. E eu falo, é que nem a gente fez ação na PAI. A hora que falaram, as crianças nunca ganharam uma caixa de bombom, meu amigo, uma coisa tão simples. E tão barata. E tão barata. Perto dos impostos que a gente paga. Você está entendendo? Que aquilo, a hora que eu vi as crianças lá, de todos, autistas, as pessoas com deficiência, motor, viram um bombeiro, foi alegria. Criança autista entrar num caminhão de bombeiro, num carro de bombeiro e tirar foto, vai levar para o resto da vida. Melhor dia da vida deles. Né? É uma experiência. E outra, é uma inclusão. A gente não fez uma separação. Primeiro aqueles, depois vocês. Não. Foi uma inclusão, é uma coisa bacana. E é o que falta. É isso que eu acho que falta empatia da sociedade. Empatia da sociedade. Falta empatia, falta conhecer de perto, entendeu? Entender a pessoa, entender a família, que eu acho que é o que você falou. Às vezes escutar, meu vizinho foi diagnosticado, vamos chamar a mãe para conversar, vamos ver no que a gente pode ajudar. Às vezes um bate-papo já resolve tudo. Nossa.
um Sabe assim, desabafar. O que eu quero saber, você teve muito preconceito na sua infância, na sua adolescência? Porque você Assim, pegou né? mais cedo, né? Porque assim, eu tenho já um combo, né? Porque além de eu ter vindo lá da periferia, então eu sempre morei na favela, ser preto e ser autista. Né? Você é de Americana? Eu nasci em Campinas. Em Campinas. Aí eu vim para Americana com 8 anos, que meu pai se suicidou. Aí a gente veio para cá, para morar de favor na casa de parente. A gente morava em uma favela lá em Campinas. Então você imagina o quanto de preconceito já sofri, né? Tanto de estabelecimento quanto da polícia, né? A abordagem que a gente tem um olhar suspeito, você anda meio suspeito, né? Porque você tem um olhar, é diferente, você tem um comportamento que é diferente do social. E aí, por ter esse combo todo, automaticamente... Vira um suspeito, batidas, né? Quantas batidas, quantas revistas, e assim vai, né? Estabelecimento que pedia lá para segurança ir lá e me retirar. Então, assim, vamos pensar assim que eu tive que me habituar a fazer isso. Por exemplo, se eu fosse entrar em um estabelecimento, eu já tirava a blusa de frio, já entregava já para minha esposa, ou antes mesmo, já Boné, então. tirava tudo, já ia já perto já de segurança para ele ver que eu estou ali, não estou. Então, eu criava estratégias para conseguir sobreviver, mas preconceito, sim, muito mesmo. Desde o início, né? E sem falar também as outras pessoas, que, por exemplo, eu não gosto muito de festas. Então, você falava que não ia na festa, então a pessoa achava que você estava... É antissocial. É antissocial, que aquilo... Até a própria família, né? Ela não entende muito. A família, assim, é mais distante, né? Os tios, primos, tal, então não entendia muito por que eu não ia nas festas, por não conversar muito, né? Então, ele não gosta da gente, por isso que ele fica no canto dele só. Então você acaba sofrendo. Se sente melhor que a gente. Se sente melhor que a gente, né? Ele é metido, tal, aquilo outro. E não era só mesmo a dificuldade de socializar, né? Não, é duro. Deixa eu mandar aqui o pessoal que está aqui, ó. O Renan Sarto, falando assim, ó, Leandro ajudou muito o meu irmão Matheus e minha família. E ele trabalha só com crianças e com as famílias também. Ele é fora do comum. Só tem que agradecer a ele e a Joyce e a Sara. Família top. Aqui também meu grande amigo aí, o Kleber Okamoto, aí dando uma boa noite para nós. A Gisele Diniz. Só quem tem um autista sabe a dor que é, os olhares tortos. Eu imagino, deve ser complicado para uma mãe e para um pai ver alguém olhando diferente para o filho dela. E uma coisa ainda, né, que não é nem culpa do filho, né? Isso que é o pior, né? Você não ser convidado para festa, Nossa. sabe assim, não chamar você para ir em uma festa de família mesmo, porque você tem um filho que é autista. Ou na escola, né, os amiguinhos vão lá para a festa de um dos alunos e não convida o seu filho. Nossa, é triste, né? É horrível, sabe? É assim, triste. horrível. É triste. Aqui a Rosineia, aqui, ó, a esposa do Marcelo Frutuoso, aqui, ó. Mandar um abraço aí para o meu grande amigo Marcelo também. Boa noite, Paulo. O Leandro é uma ótima pessoa, um excelente profissional, dedicado à causa do autismo. Aqui, ó, meu grande amigo aqui, ó, o Cabo Lima. Boa noite, Paulo. Um abraço aos convidados, em especial a Regina. Ai, obrigada. Cabo Lima do Proerd, não sei se vocês conhecem, que faz um grande trabalho também com as crianças. Conheço, aí. Sim. É uma coisa que deveria até fazer uma parceria com você, quem sabe não? Sim. Com as crianças autistas, ó. Lima, fica a dica aí, tá? A Regina também, o esposo dela é policial. O Escorçá está aposentado. É um cara fenomenal aí também. O que você falou, isso é bom também. A gente teve aqui o Major Zequeto, que é o novo comandante aqui do 19º Batalhão, e o Capitão Rogério. E fica uma dica aí também para os policiais. Começar
a ver, a saber essa diferença um pouco. Eu fiz um treinamento para Gama, até junto com a PAI, aqui de Americana, em decorrência de um ocorrido que teve de um autista e eles não souberam como abordar e assim, né, quase acontece uma fatalidade. E em cima disso, junto com a PAI, então a gente fez uma iniciativa de treinar a Gama de como perceber e entender como fazer essa abordagem para um indivíduo autista. E foi bem legal mesmo. A gente fez 2 dias de como fazer abordagem, né? E eles tinham muitas dúvidas. E eu deixo o meu comprometimento aqui com você. Se você quiser, com a Polícia Militar, a gente vai lá, faz uma visita para o comandante, é amigo meu. A gente vai lá o dia que você quiser. Vou marcar, sim. A gente vai lá, a gente conversa, e isso é muito bom. Nossa, que importante É isso. muito importante isso, entendeu? A gente vai lá, conversa com ele, porque o comando aqui de Americana toma conta de Americana, Santa Bárbara, Engenheiro Coelho, Cosmópolis e Arthur Nogueira. É porque numa abordagem, o Entendeu? toque pode mudar Você toda entende? a Porque, às vezes, constância da coisa, você né? vê um suspeito, você toca, ele entra em crise. Em crise. Aí a Você pessoa acha que tentar vai conter, ser agredido. piora, assim, entendeu? Aí vira aquilo. Então, assim, Nossa, tem que que saber legal como isso, abordar, hein? tem Então, que saber como... Se você quiser, Não, estou à disposição. ver o dia e a hora que você quiser, eu ligo para ele, a gente marca lá e a gente faz. Eu me comprometo Ótimo. isso com você, Já que a vamos gente deixar. tem uma porta. Aí também já mais um projeto aí para Muito bom. Pra tocar. Meu Deus. a Milene Bento aqui, ó. Boa noite. É sempre bom ouvir os conhecimentos científicos do Leandro sobre esse tema. Acende a luz da compreensão. Amo essa família. Eterna gratidão. Ai, que legal. Olha aí, Só parabéns. energia boa. A Daia, Edu em família. Eu sei bem como é isso. Também sou autista, nível 1 de suporte. Aqui. O Douglas aqui, ó. Nós do ProERD realizamos um trabalho na PAI. Estendo o convite ao amigo Leandro. Olha que legal. Olha aí, ó. Se Pode você contar quiser, comigo, pode contar. o Cabo Lima do ProERD aí já está Que legal. já tá querendo fazer uma parceria com você aí, ó. Tá Que vendo? legal, que É legal. bacana que a Vanessa Neves também, boa noite, parabéns pelo programa. Se todas as escolas públicas e particulares pudessem e quisessem ouvir e aprender com a família Raffer, Leandro é sensacional. Eles são a luz para muitas famílias. Isso daí eu acho também, eu acho que falta um pouquinho de esforço, tanto do poder público quanto das escolas particulares. Sim. Que é uma coisa, eu estava conversando com o Fagner ontem também, é uma coisa tão simples. A sociedade ela não está preparada para receber esse tanto de diagnóstico que está tendo. Não está. Nem as instituições de ensino, a gente pode falar das escolas, pré-escolas, né, fundamental, médio, e nem as universidades. É impressionante falar isso, mas não estão preparados. Tá todo mundo... E está chegando cada vez mais, né? Se você for olhar, está chegando cada vez mais autistas. Sim. E níveis avançados. O autismo sempre existiu. A dificuldade é que hoje, pela falta de estímulos, os diagnósticos estão sendo cada vez mais em níveis 2 e 3. E aí chega lá na escola. E aí uma escola, por exemplo, com 5 autistas em uma sala, em nível 2 e 3, como que se dá aula? Você precisa ter um preparo, precisa ter suporte para esses autistas. E as escolas, muitas vezes, elas não se atentam a isso, em buscar esse conhecimento, em buscar profissionais para poder ajudá-los a conduzir isso. E acha que consegue ir tocando. Só que chega uma hora que é insustentável, né? Uma coisa também que é importante a gente abordar aqui é que não é só instituição de ensino. Eu tive dificuldade no meu diagnóstico porque nenhum médico queria fechar, por falta de conhecimento. Eu tenho um convênio, não vou falar aqui, senão vou fazer propaganda para o convênio, e médico de convênio não fecha diagnóstico de autismo em adulto, acredite, eles não fecham. É absurdo, né? Tive que procurar uma médica especialista em diagnóstico de autismo em adultos para conduzir o meu caso.
Porque senão não tinha sido fechado até hoje. E uma coisa que eu vi, eu estava conversando com uma psicóloga, até num bate-papo nosso, tem um outro problema também, o quê? Que tem crianças sendo diagnosticadas com autismo e não são autistas. E não são Por quê? autistas. Por causa do celular. Sim. Aquela grande nova geração de pai e mãe que não tem aquele tempo de conversar com seu filho. Dá o celular na mão. Dá o celular na mão. Aí a criança começa a ir para a escola. A professora não tem tal conhecimento necessário para isso. Aí o que acontece? Vê a criança inquieta, cabeça baixa. Opa, tem um sinal. Não olha no olho. Ah, tem outro sinal. Mas por quê? Porque a criança é acostumada a ficar aqui. Só interage com tela. Uma tela. É. Dá uma coisa, não dá risada. Por quê? Porque ela vê aquilo ali e não dá risada. Aí fica inquieta com a mão, porque está acostumado com o celular na mão, está sem alguma coisa. Aí a criança é diagnosticada com autismo e ela não é autista. Sim, tem muita criança assim. E aí você dá um rótulo para uma criança que vai estar entrando no sistema, inchando mais ele ainda, e não precisava nem estar lá. Para lá na frente ver que não era. Você entende? E colocando Entendeu? na prova o que as pessoas falam, é nada, né? Aí quem leva a culpa pelo que não é e vira aquela coisa. Isso aí é um alerta também do seu programa, muito importante para a classe médica. Sim. Né? Eu acho que o Sim. médico que não tem a capacidade do diagnóstico, ele tem que ter um pouquinho de humildade e passar o caso para um colega que tem essa capacidade. Porque a classe médica não está preparada para isso também. Porque você não aprende isso na formação. Se você Não. pegar, né, um estudo feito lá no Canadá, um médico, um neuropediatra, por exemplo, que lá os seus 12 anos de estudo, ele tem em torno de 40 horas só sobre autismo. Então, pensa, É um muito cursinho pouco. de final de semana. É muito Não pouco. conhece nada. Então, ou seja, um neuropediatra, ele não vai ter essa capacidade. Ele precisa buscar isso. Porque na formação não tem. Não tem. Isso em quase todas as formações não tem muita coisa sobre o autismo. Pedagogia, a psicologia e tantos outros. Precisa se buscar esse Mais, conhecimento. né? Algo mais. Para poder hoje Sim. alcançar essa população que está crescendo. Né? Então, precisa os profissionais se especializar. Sim. É necessário, porque senão vai ter cada vez mais diagnóstico errado, a escola não vai saber lidar, e aí já é uma questão de saúde pública. Já é. O autismo já hoje é. já é. Já é Um problema. considerado uma epidemia, né? Já é. Se a gente não começar a correr atrás desse prejuízo, ele vai aumentando cada vez mais. É preocupante, né? É uma coisa que muito preocupante. Eu vou aqui, ó, Aildo Costa falando, Leandro e sua família são excelentes profissionais, só gratidão pela dedicação deles com nossa família. Deus abençoe e proteja sempre. Ele continua falando, a escola do meu filho já está em parceria com o Leandro, que é o biocêntrico, né? Biocêntrico, é. Fico imensamente feliz com essa preocupação com nossos filhos. Obrigado, Simone, da Escola Biocêntrico de Nova Odessa. A Gisele Diniz aqui. Os médicos de convênio não passam laudo. Passei por isso e tivemos que pagar para ter o direito dos nossos filhos. Ou então falam que tem que aguardar até 6 anos de idade. Agora imagina se aguardar até 6 anos de idade. O É um prejuízo que absurdo tem. Isso Pois é um é. absurdo. Hoje, né, internacionalmente, o autismo, todas as linhas, né, todos os estudos científicos, toda a literatura diz que o autismo ele é um transtorno que deve ser tratado até os seus 5, 6 anos. Aí aqui no Brasil, a gente começa a tratar quando já está finalizando a faixa que o autismo tem que ser tratado. Onde tem o pico, né? Que é a tá o primeira pico, infância, que é a primeira né? infância. Aí você começa, e não é só aqui americana, não. O Brasil todo, a média de diagnóstico e tratamento é a partir dos 5 anos. Então você fala, a gente está começando errado já. Já tem perdas, Já né? começa errado, já. Aqui, ó, o Hildo está falando, todas as escolas deveriam fazer uma parceria com o Leandro. Concordo. O projeto do Leandro, o projeto do Fagner, o projeto em união, Sim, sim. entendeu? O trabalho com uma criança, as suas palestras, o conhecimento, criança mexendo com uma hortinha, tudo, isso acalma.
a terra, descarrega energia, entendeu? Mas é o que a gente falta. Não vou falar para você que falta dinheiro, falta vontade do poder público, porque dinheiro tem. É mal empregado. Falta, entendeu? Né? Interesse. Falta interesse, entendeu? É uma coisa que, como dizem aqui, é só na época de dar voto, só na época de foto. Sim. Entendeu? Quero mandar um abraço aqui também para o meu grande irmão Edil aí. Ótimo programa, parabéns. Eu vou pedir uma licença para vocês, que eu vou fazer um agradecimento dos patrocinadores do nosso programa aqui. E aí a gente já volta com o nosso bate-papo, tá bom? Tá bom. Eu quero aqui começar agradecendo o meu amigo João aqui, da Veda Fácil, Tecnologia e Impermeabilização. Você que está com problema na sua obra, aí, na sua identificação com parte de impermeabilização, procura a Veda Fácil aí nas redes sociais, @VedaFácilOficial, ou pelo site www.vedafácil.com.br. Autoescola Aprendiz aqui, do meu amigo Bira, formando condutores com qualidade. Centro de Formação de Condutores. Você que está precisando tirar sua habilitação, você que está precisando fazer a reciclagem, está precisando mudar sua categoria, indica Autoescolas Aprendiz, com 2 sedes aí para melhor entender. Avenida da Saudade 375, no Cordenúncio, e Avenida Campos Sales, 891, Jardim Girassol. Você encontra eles também na rede social, @Autoescola Aprendiz SP. Optilar, do meu amigo Jânio, você que está precisando trocar seu óculos, você que está precisando de lente de contato, um óculos de proteção. Optilar, na Avenida Paulista 181, na Vila Nossa Senhora de Fátima. Vocês encontram ele também, @Optilar Óticas. Adestramento presencial online, que eu estava falando para vocês aqui, do meu amigo Gardione. Ele mexe com animais comportamental. Você aí que tem seu animalzinho, está com problema com ele, procure o Matheus Adestra nas redes sociais aí, que ele vai te atender da melhor forma possível. Reforma e construção de piscina, equipamentos e produtos em geral. Você que está precisando de reformar sua piscina, você que quer construir uma nova piscina, aproveite agora para estar usufruindo no verão, tá? Cooperativa da Piscina. Escalar, sorte e crochê. Você que está querendo um amigurumi, enfeitar o quarto do seu filho, procura Escalar, sorte e crochê nas redes sociais, @Escalaço. Ananca, joias de afeto para você. Você que quer personalizar o seu animalzinho numa joia, eternizar esse trabalho em prata, com detalhe em ouro, procure Ananca Joias nas redes sociais. Unifecaf, seu sonho é nossa meta. Faculdade EAD, você pega pelo polo de Americana, vocês encontram eles em Unifecaf Americana. Império Motors, do meu amigo Júlio, você que está querendo trocar seu veículo, procura a Império Motors, ali na Avenida Iacanga, 524. Você terá um bom negócio ali com o meu amigo Júlio. Knights, cervejaria, você que gosta de uma cerveja artesanal, um chopp artesanal, procura Knights na Rua dos Ourinhos, número 20, Parque Novo Mundo. Viajar até onde a estrada te levar. LO Turismo. Você aí que quer viajar para onde? São Paulo, procure a LO Turismos nas redes sociais. Seguro de vida, sucessão patrimonial e proteção de renda. J-Ginet, uma corretora franqueada aí da Prudential. Você encontra a J-Ginet em www.ginet.com.br. Mecânica geral há mais de 40 anos. American Auto, você não deixa seu veículo em qualquer lugar, né? Então você precisa de confiança. Ele fica ali no Rua Vicente Sasseloto, 1015, na Nova Americana. E você também encontra eles nas redes sociais. Mecânica American Auto. Lima e Silva Seguradoras, do meu amigo Gabriel, fica ali na Rua Minas Gerais, 734. Você que está precisando de seguro de vida, seguro patrimonial, seguro para o seu veículo, a dica é Lima e Silva. Você encontra eles em Lima e Silvas _seguros. Licença online, engenharia e licenciamento ambiental.
soluções ambientais e consultoria especializada. Você, empresário que está precisando ter uma parte de consultoria especializada na sua empresa, está com problemas aí ambiental, eu te indico Licença Online. Vocês encontram ele em www.licençaonline.com.br ou nas redes sociais, @licençaonline. Qualidade tem nome, Grupo Margutti, Margutti Movelaria, Margutti Multimarcas e GL Arte. E a Margutti agora está com novidade, tá? Está abrindo um showroom lá em Balneário Camboriú. Quero deixar um abraço aqui para o meu grande amigo, meu irmão André, que está lá. Um abraço aí para o Israel também e para o Lucas. Astor Brindes, nosso grande parceiro que faz as nossas canecas personalizadas, nossa caneta. Você, empresário, que quer deixar sua marca registrada, quer presentear os seus clientes, a dica é Astor Brindes, tá? Do meu amigo Pedro. Você encontra eles nas redes sociais, @Astor Brindes. E vamos voltar aí no nosso bate-papo. Estamos quase chegando no nosso final. Você vê como que passa rápido aí. Isso aí é uma coisa que eu acho que é um assunto para várias horas, vários dias, porque tudo é novidade. O autismo, apesar de ter um certo tempo, mas hoje em dia é tudo novidade. É uma coisa que vem crescendo a cada dia mais. Os casos estão aumentando cada vez mais e a falta de conhecimento está atrapalhando cada vez mais. Isso é verdade. Entendeu? Então, aquilo que você falou lá atrás é verdade. Eu acho que a gente está na hora de começar a perguntar o que vocês precisam. Não achar o que vocês precisam. Porque a gente não sabe nada. Só quem passa por isso que sabe e pode falar para a gente o que a gente precisa. Então, é o que eu falo, a gente não tem que levantar suas bandeiras, a gente tem que ajudar vocês a carregar. Na inclusão, tem uma frase que eu sempre uso, que é assim, em vez da gente fazer para o próximo aquilo que eu queria que fizesse para mim, eu faço para o próximo aquilo que ele gostaria que fizesse para ele. Isso você vai ajudar e muito o outro. Porque muitas vezes o que é importante para você não é importante para o outro. Sabe? Porque às vezes a gente fala assim, mas eu gostaria que para mim fizesse isso. Mas você perguntou para o outro se é isso que ele gostaria que fizesse para ele. É isso que ele precisa, né? Isso faz toda a diferença. Com certeza. Quero mandar um abraço aqui para o meu grande amigo Hélio, que entrou aí, desejando um bom programa para nós. Estamos chegando no nosso finalmente já. Regina, considerações finais? Considerações finais fica numa frase, né? Não é uma frase que eu aprendi com uma amiga e sempre agora eu ressignifico muita coisa na minha vida com essa frase. Não é porque eu não posso fazer tudo que eu não vou fazer nada. Então, às vezes a gente fica, né? A gente fica preso no que é perfeito e acaba não dando o primeiro passo. Então, acho que para o autismo cabe bem essa frase, né? Não é porque eu não entendo que eu não vou abordar alguém com autismo e perguntar se precisa de alguma coisa, né? Não é porque eu não tenho informações. A informação está aí, né, gente, para todo mundo. Mas, às vezes, as pessoas não se interessam. Que eu não vou abordar uma família e perguntar se eles precisam de alguma coisa, né? E alguma coisa não é só grana. Às vezes é tipo, olha, eu estou aqui, eu vejo você, eu posso fazer algo por você. Então, a consideração final é essa frase. E outra coisa que eu ia falar que eu já estava me esquecendo. Fala do seu projeto. Meu Deus, é mesmo. Meu projeto é uma coisa louca. A minha terapeuta, né, e a minha médica indicaram para mim um cão de apoio emocional, porque eu gosto muito de animais. Só que esse cão precisa de um treinamento, um adestramento. E eu comecei a ver, né, que cão que a gente vai fazer isso. E eu sou contra o comércio de animais também. Então, cachorros de raça aprendem mais fácil e podem mais dar o apoio emocional. E eu pensei, por que não a gente abordar os caramelos, né?
tirar cachorrinhos lá das ONGs, dos lares que estão lotados de cachorro e treinar esses cachorros para ser apoio emocional. Então, o cão piloto vai ser o meu. Então, a gente está com um adestrador que é especialista em treinamento para cão de apoio emocional e o piloto vai ser o meu cão, que eu não vou comprar cão, né? Com tanto bichinho na rua precisando de lar. E aí direcionar esses animais que vêm depois do meu para lares de crianças autistas que não têm a mesma condição de manter um cão e a gente buscar aí na parte privada, já que a gente falou tanto do poder público, né? É mais fácil, eu acho, que arrumar parceiros na parte privada para estar mantendo esses cães, né, nos lares das crianças. Mas eu sei que é uma bela de uma caminhada. Vamos um dia de cada vez, passo de formiguinha. Sim. Mas eu já sei quem eu vou abordar para a gente ter as primeiras crianças, né? Acabei conhecendo ele aqui hoje, já vejo ele como parte do meu projeto também. A gente vai conversar daqui a pouco. E é isso, né? Vamos que vamos. E eu acho que tem mais uns 2 meses para a gente começar, porque eu vou ter que começar com força própria, né? Ajuda do maridão? Ah, sempre, né? Nossa, é meu apoiador. Não tem nem o que falar. Eu me sinto até emocionada de falar dele. Ele é um cara... Leandro? Eu queria deixar aqui um convite. Eu estou hoje me debruçando, né, dentro de um projeto, dentro das escolas, porque a criança autista não aprende da mesma forma que uma criança típica. Estudos comprovaram isso. O nosso cérebro, ele é moldado de forma diferente. Não há uma diferença na estrutura, mas sim na forma com que os neurônios se organizam. Então, o autista não aprende igual. E eu queria convidar, né, as escolas a conhecer, a entender melhor como ajudar os seus professores a lidar, a dar suporte e ajudar as crianças autistas. Porque a criança, ela não precisa só estar na escola. Ela precisa ter um desenvolvimento pedagógico e socioemocional. Isso está garantido para a criança autista. Só que, muitas vezes, ela só está na escola. Mas não precisa ser assim. Então, eu queria deixar o convite, né, para conhecer esse trabalho. Você que tem uma escola particular ou até mesmo na rede pública, né, para conhecer, me chama, eu vou aí te mostrar, já deixo várias dicas, né, de como começar a ajudar essas crianças para ontem, porque o tempo para o autista ele custa muito. As minhas redes sociais é Leandro Raffer, tem o meu contato lá. Qualquer dúvida também, viu, Paulo? Pode estar mandando qualquer pergunta e eu respondo mesmo. Não tenho assim tempo ruim, não. Pode estar mandando lá. Tem o meu contato de WhatsApp também lá, que a gente sempre está dando assistência. Regina, sua rede social? É M. Regina Scorsato, com S mudo. Sim. Eu quero aqui deixar um abraço para o Fagner aqui, que está parabenizando vocês pela entrevista. Obrigada. O Fagner também é o que eu sempre falo, é uma matéria da educação ambiental que eles fazem com as crianças, que deveria estar em todas as escolas também. É o que eu estava conversando com ele. A gente sempre fica pregando, a gente precisa evoluir, ter coisas melhores, mas como se a gente já na base não tem uma educação ambiental, não tem uma educação de trânsito, sim. Que é o mínimo. As pessoas penteiam que tem uma habilitação com 16 anos, mas você não tem uma educação de trânsito na base. Então adianta o quê? Entendeu? Quero aqui deixar um abraço para minha sogra, Vana Talasso, aqui, que está parabenizando vocês dois aí pelo lindo trabalho que vem dando. Quero deixar um beijão para minha esposa, que está em casa assistindo, para o meu filhão aí, o meninão, para minha mãe. E também o que eu quero falar para vocês, parabéns pelo trabalho de vocês.
Fico à disposição no que puder ajudar. A gente depois aqui vamos sentar, vamos conversar também a respeito da Polícia Militar, que isso é muito interessante. Entendeu? É uma coisa que acho que deveria já ter feito ontem isso. Porque é o que você falou, às vezes um estopim pode virar uma coisa desnecessária. Entendeu? Então, acho que o falta do conhecimento, e isso é uma coisa fácil da gente resolver hoje. Muitas pessoas podem estar falando aqui, mas eu não sei como eu vou ajudar o autista, não sei como chegar. Você não precisa saber. Você sabendo conversar, você já ajuda a família. Nem conversar, a escutar. Só escutar. Muitas vezes só escutar. Não precisa de muito. Isso daí, qualquer pessoa pode estar fazendo. Você pode tirar do seu tempo 5, 10, 15 minutinhos para escutar uma mãe, para escutar um pai, um irmão. Sim. Entendeu? Tentar entender, tentar ajudar. Dar um abraço, que é o que está faltando hoje em dia, né? Acho que às vezes é tão simples abraço já consegue acolhimento muito para A palavra é acolhimento. É acolhimento. para as pessoas, Abraço, né? a gente não gosta muito. Não. Não. Mas acolhimento. Mas eu estou falando um abraço para a família. Um pai, uma mãe que passa por isso daí, né? entendeu? Um marido, uma esposa, entendeu? Como você disse, só minha esposa sabe o que é ser casado com autista. Não é fácil, não. Entendeu? Então, eu só tenho que agradecer vocês, muito obrigado pelo conhecimento aí. Contem comigo para o que precisar aí para ajudar projetos, sempre é bom. Eu acho que a população, é o que você falou, se o público não faz, vamos tentar com o privado. É isso. Eu acho que é uma forma da sociedade estar ajudando. Sim. Entendeu? Então vamos pensar um pouquinho, os empresários aí, 2 lindos projetos aqui que merecem todo o cuidado aí, dedicação. Entendeu? Um em Americana, outro em Santa Bárbara, que os dois podem estar até unindo forças aí. Brasil. E Mundo. pegando para frente, tá? Quero agradecer a todos aí pelo programa, por estar nos assistindo hoje, hein? O programa vai ficar também nas redes sociais, no YouTube. E eu só tenho a agradecer vocês aí, a todos pelo programa. Desejo um ótimo final de semana para todos aí. E até semana que vem.